Olá, bem-vindos de novo aqui ao Nox. Boa tarde, boa noite, bom dia sempre, né? Para quem estiver em qualquer horário desse mundo. E hoje, nosso assunto da nossa próxima aula de tipologia junguiana é a função inferior. E a aula de hoje vai ser de um tópico mais simples, porque eu não quero confundir vocês, e porque eu já fiz bastante vídeo aqui nos últimos dias sobre medo, né? Sobre ansiedade. Então, se você realmente quer aprender sobre medo e ansiedade, um assunto que eu poderia falar muito sem parar, eu recomendo que você vá ver esses outros vídeos, em primeiro lugar, mas pode ver esse aqui primeiro, ver esse aqui depois, sua escolha. E a função inferior é a quarta função do ego da cabeça de uma pessoa, certo? A gente aqui vai falar sobre medo, como eu já falei. E tem muito a se dizer sobre a função inferior. E eu vou introduzir vocês aqui. Certo. A função inferior é a insegurança de uma pessoa. Também é a fraqueza, é a sensibilidade dela. Por isso, a primeira coisa que eu posso dizer é: se você quer que uma pessoa seja sua amiga, não provoque a função inferior dela. E, de preferência, agrade. Agora, tem casos onde é justificado a provocação da função inferior, mas eu não vou entrar muito nisso. Em geral, não incomode a função inferior das pessoas, porque você vai estar machucando elas. A função inferior também pode ser conhecida como função infante, certo? E ela é assim porque ela é como uma criança pequena, ela é como um infante, ela é indefesa, ela tem medo do mundo, não é como a função criança que é corajosa e imprudente. Essa aqui é uma criança que tem medo de ser machucada, porque ela é vulnerável demais, ela precisa da proteção do herói. E aqui, como vocês podem ver, eu tenho basicamente desenhado, e a qualidade do desenho, a qualidade da minha escrita, se no vídeo sair ruim, eu vou pedir para o Assari na edição colocar o texto por cima, mas aqui a gente tem basicamente tudo o que os tipos com sua função inferior têm medo, ou têm insegurança, que dá para dizer que a função inferior é a fonte de insegurança na cabeça de alguém. E eu senti falta desses modelos aqui de lista, porque eu já mostrei, eu já fiz explicações de tipologia em outros modelos, então a gente vai estar usando esse aqui hoje, onde a gente tem uma lista descrevendo cada coisinha, o que as funções são e por aí vai. E seria legal se vocês até dissessem o que vocês preferem, mas continuando. Começando por NE, que é basicamente metafísico, eu não vou explicar o que é NE nem os tipos, isso vocês já deveriam saber até nesse ponto. Se vocês estão nessa aula e vocês não viram as outras, vejam as outras da playlist para entender essa aula aqui. NE inferior é o medo de ser indesejado, é o medo de ser dejeitado. Eles têm essa perspectiva no mundo onde é o seguinte: NE inferior quer ser interessante, eles querem que as pessoas venham até eles em busca de algo. Eles querem ser desejáveis. Eles querem ser a opção de alguém. E quando eles se sentem indesejados, eles começam a se sentir desesperados, porque eles se sentem também desejados. Dejeição é você não ser nenhuma opção, nenhuma escolha. Você é tão indesejável que não consideram nem você como uma escolha. E NE inferior, ele precisa ser considerado, ele quer ser considerado. Ele quer ser notado. A forma mais simples de você machucar um é simplesmente fazer ele se sentir desejado. Não preciso de você, não quero você. E o que o NE inferior precisa fazer além de desafiar o seu medo de ser indesejado? Porque muitas vezes isso entra na frente dele de fazer o que ele precisa. E é aqui que eu já posso expandir para o primeiro ensinamento aqui dessa aula, né? Que o medo é um obstáculo a ser atravessado. Não deixem que o medo impeça vocês de avançarem na vida, sério. Quão um desperdício seria da vida de vocês perder tanto potencial por causa de uma ansiedade? O medo vai matar a sua mente. O medo é um obstáculo a ser um obstáculo a ser quebrado. E a única forma de lidar com qualquer medo é desafiando ele, a fonte dele, indo na fonte. Tudo bem, pode ser aos poucos, não precisa ser de uma vez, sua escolha. Mas vocês realmente não deveriam deixar que o medo segure vocês. Vocês podem achar que o que eu estou falando é muito bobo ou simples, eu não sei, mas se vocês não levarem meu conselho, eis o seu futuro. Vocês podem se encontrar velhos e se arrependendo de não terem vivido
a vida da forma que queriam ter vivido, ao máximo. Sempre o caminho seguro. Especialmente vocês, linha inferior, que só escolhem o caminho seguro. Por que vocês têm tanto medo de ter riscos, hein? Por que vocês não são mais ousados? Literalmente, é isso o seu desafio, ser ousado. Você tem esse herói, linha inferior. Você tem capacidade de lidar com as consequências das suas ações impulsivas. É só não exagerar. Tempero em tudo. Tempera. Equilibra, sabe? Tá tudo bem, eu sei que vocês são cautelosos. Eu sei que vocês querem tentar prever o que vai acontecer sempre. Tá tudo bem, vocês podem ser bem paranoicos. Mas saibam dosar isso. E tentem assumir menos sobre que as pessoas estão interessadas. Uma troca de atitude seria necessária da seguinte forma. Em vez de ficar se perguntando se alguém está interessado em algo antes de falar, apenas fala e vê como reagem. Ah, que assustador, as pessoas vão reagir mal e vão me rejeitar, foda-se. Rejeição é só uma dor temporária, você aguenta. Você vai perceber que desafiando seus medos, você é muito mais forte do que você pensava. Isso vale para todo mundo que está ouvindo isso aqui. Se você nunca se expor a desafios na sua vida, você nunca vai saber o quão forte você é. Infeliz é aquele que não sabe até onde consegue chegar. A gente vive num mundo que se apegou muito ao conforto. Num mundo onde a gente conquistou tanta coisa bonita graças a mentes corajosas, a pessoas dispostas a sacrificar tudo. E eu acho que seria uma pena se vocês desperdiçassem isso. N é inferior, um dos tipos mais covardes, mas também um dos mais corajosos. O próximo, NI inferior. Vocês têm medo de serem aprisionados, de serem controlados, de terem sua escolha tirada. Vocês têm medo de tomar uma escolha e saber que outras escolhas foram tiradas de vocês, porque vocês fizeram uma. Então pense da seguinte forma, você vê a vida como várias escolhas, várias janelas ou várias portas, e você pensa que se eu escolher aquela porta, eu acho que mais 3 vão se fechar. Eu não posso voltar atrás, eu tenho que seguir minha escolha. Vocês têm essa parálise de análise, onde é tipo, qual a escolha é certa? Eu não sei. Sou indeciso. E você tem que começar a olhar para a vida como a melhor das piores escolhas. Nenhuma escolha vai parecer boa, NI inferior. Não existe escolha perfeita. Então você escolhe a melhor das piores sempre. Se contente com isso. Tá tudo bem. Não tem problema fazer uma escolha errada. Você não é capaz de lidar com as consequências de todas as suas escolhas, você tem esse herói. Você reage a tudo, tá tudo bem. E se você realmente tem medo, por que você não pergunta para um usuário de NE, tipo NE inferior, quais são as consequências da minha escolha? O que você acha? Você que é o tipo mais seguro e cauteloso, capaz de me providenciar essa segurança necessária para tomar escolhas. Mas se você quer levar isso para outro nível, por que você não providencia a si mesmo essa segurança? Desenvolvendo, sabe, formas de precaver a si mesmo? Ou você pergunta para os outros e depois leva o que os outros te disseram como a resposta da sua segurança que falta, porque você ainda é inseguro sobre NI inferior. Essa é inferior, vocês têm medo de serem rejeitados, vocês têm medo de serem abandonados. Em essência, o seu medo se trata do mundo físico à sua volta e como é que os outros vão reagir à sua performance física. Os olhos de SE se observam como sempre performando para as pessoas. E vocês têm medo que sua performance seja ruim, vocês têm medo de falhar nessa performance. Isso inclui sua aparência física, estética. E aí vocês escolhem nem mostrar o seu rosto. Parem de usar filtros, escondendo suas imperfeições. Isso é pior ainda. Para uma pessoa que enxerga o que tem dentro e não fora e vê você usando filtros, vocês parecem patéticos, sério. Não façam isso. Mostrem quem vocês realmente são. Cuidem da saúde de vocês, porque adivinha só, se vocês realmente cuidarem da sua saúde, vocês vão ficar bonitos naturalmente. A saúde é bonita. E, infelizmente, a gente aprendeu, a gente desaprendeu a apreciar imperfeições. Vocês têm que entender que suas imperfeições são parte de você e fazem você bonito. Se você fosse bonito e não tivesse nenhuma imperfeição percebida, você seria inútil nesse sentido, você seria sem valor.
Seria que nem um diamante criado em laboratório, sem nenhum valor. Esses diamantes de laboratório são bonitos, mas eles não custam muito, porque não são naturais. Você tem que aceitar que você vai falhar e tá tudo bem. Você não é perfeito e não está acima da falha. Inclusive, vocês a ser inferiores, que têm a maior chance de tentar parecer perfeito. Entendem o quão arrogante isso é? Vocês entendem o quão limitado essa visão é? É com isso que eu deixo vocês. Vocês têm as ferramentas necessárias para conseguir vencer o seu medo. É literalmente praticar e praticar e praticar a sua performance, até você ter confiança nela. S inferior. Vocês têm medo de serem incomodados, inconfortados. E vocês também têm medo de serem fracos, de serem incapazes. O medo de vocês é interessante porque é meio que comum na vida de um S inferior ele causar medo nas pessoas por causa da SE demônio. E as pessoas começam a tornar eles fracos, como uma medida de tentar prever que ele cause mal com a sua força. Então, geralmente, vocês são tornados fracos. Mas adivinha, quando vocês são fracos, vocês são incapazes de se defender contra o mundo. E isso deixa vocês amargos. E a amargura faz vocês usarem esse demônio e causar dor aos outros. É uma profecia que tentou se evitar, mas se realizou. Vocês têm que ser fortes, vocês têm que aguentar a dor, vocês mais do que qualquer um. A dor tem que ser aguentada e tem que ser percebida como algo que não é você, é algo que está passando através de você e temporário. Só assim você é capaz de aguentar a dor. Deixa de ser sensível. É ser inferior. Vocês, por dentro, são bem rabugentos quando se trata de coisas que incomodam vocês. Eu não gosto da vida porque eu preciso fazer isso, sou obrigado àquilo. Você tem que chegar num ponto em que você é contente em existir, apenas existir. Esse é um nível de paz mental que você deveria buscar. Agora, não é fácil, mas é possível. Você deveria buscar conquistar coisas com sua força. Sabe? É muito mais satisfatório o almoço que você trabalhou para comprar do que o almoço que você conseguiu de graça, sem nenhum esforço. O esforço é parte da sua vida. E eu sei que vocês costumam ser é tudo ou nada. Vocês têm que perceber que apesar de ser ótimo que vocês podem se dedicar tanto em direção a algo, vocês têm que perceber que só porque vocês se esforçaram em algo na vida, não significa que vocês merecem receber qualquer coisa em troca. Esforço não é a mesma coisa que recompensa. Esforço direcionado vai dar uma recompensa, mas até aí você pode falhar. Tem horas que você pode se esforçar muito na vida e ainda não conseguir chegar em lugar nenhum, e tá tudo bem, é assim que a realidade funciona. E você tem que entrar em termos com isso. A vida não é uma troca comercial onde você diz, eu vou me esforçar isso aqui e por isso eu ganho isso. Você tem que perceber que tem muitas coisas que estão fora do seu controle. Mas o que está no seu controle é o quanto você se esforça e aonde você direciona seus esforços. Geralmente o seu problema é a falta de direcionamento. Ok, com essas funções de percepção, vamos para TE. TE inferior. O medo de ser infamoso, o medo de ter uma reputação ruim, de que falem mal de você, de que descreditem você. Porque você adora suas credenciais, né? Você adora sua autoridade, ter seus títulozinhos, sua popularidade. E tirar sua fama, tirar sua popularidade nunca, né? Geralmente vocês são os mais vulneráveis à humilhação. Você tem que perceber que nem todo mundo... O pensamento... Como é que eu fraseio isso? Você tem medo do que as pessoas pensam de você, mas você já parou para pensar que nem o pensamento de todo mundo importa sobre você? E que talvez vocês deveriam estar priorizando o pensamento de certas pessoas acima de outras? Então, sei lá, pessoas próximas, pessoas que eu respeito.
eu valorizo mais o pensamento dela sobre mim do que uma pessoa que eu não conheço, então é inferior. Você já parou para pensar que seria sábio da sua parte discriminar o valor do pensamento das pessoas para entender quais têm mérito e quais realmente deveriam afetar o seu humor e quais não? Eu já falei para ter inferior antes em algum vídeo aqui que você deveria ler livros. Isso se aplica aqui, leia livros. Quanto mais livro você lê, mais crédito você vai ter. Livros são a verdadeira educação. E não importa quantos cursos, quantos sistemas você seguir, você nunca vai realmente ser competente em algo, a menos que você dedique horas incontáveis àquilo, sozinho, lendo. E praticando também, se for algo prático. Mas você precisa ter sua pesquisa em dia. Nada na vida acontece... Nada na vida que vale a pena acontece de forma simples e rápida e fácil. Ninguém se torna competente no assunto ouvindo alguém falar por poucos minutos todo dia. Tenho razão para esses vídeos serem longos. TI inferior. Vocês têm medo de serem desacreditados, não descreditados. Apesar disso, esse poder ser um medo possível de vocês, mas... Vocês têm medo que as pessoas não vão acreditar em vocês. Vocês têm medo de serem desescutados, de ter sua voz calada, de ser invalidado nesse sentido. Vocês só querem ser escutados. Vocês querem falar o que pensam, querem dar a sua opinião. E tem essa tendência de achar que são burros. Ter inferior. Você não é burro, você na verdade é bem preciso. Você só pensa mais devagar que as pessoas. Só isso. Mas seu pensamento é muito mais bem formulado graças a isso. Agora, TI inferior, você tem esse problema imenso, onde você só quer falar o que você pensa e não quer ouvir os outros. Ah, eu sou o dono da verdade. Vocês, entre todos os tipos, são os que mais têm problemas sendo criticados. Puta que pariu, se tornem humildes. Se você não consegue ter uma pessoa na sua cara ali criticando e você não consegue abaixar a cabeça se a crítica dessa pessoa for realmente valiosa, imagine que a crítica dessa pessoa podia salvar a sua vida, podia salvar você de uma autodestruição, de uma escolha ruim. E você não faz isso. Para mim isso é um sinal claro de que você não está agindo em próprio interesse, e sim o interesse do seu orgulho ter inferior, porque vocês podem ser extremamente orgulhosos. Que tal você ouvir o que os outros têm a dizer? Um segredinho, quando você ouve o que os outros têm a dizer, você se torna muito mais inteligente. O aluno ganha mais do que o professor, seja mais um aluno e menos um professor. E talvez algum dia na sua vida você vai ser um ótimo professor, que nem você quer ser. Você não sabe a solução dos problemas de todos e você deveria escutar mais antes de dar soluções. Você não quer ser aquela pessoa chata que dá uma solução óbvia e mal pensada para uma pessoa que está pedindo sua ajuda. Você tem que realmente escutar a opinião dessa pessoa sobre o próprio problema dela, ver qual é o ponto de vista dela. Muitas vezes, a pessoa que vai estar te ouvindo é um IFP que te tolera. Tolera o fato de você não querer ouvir nada e só falar e falar e falar. F é inferior. Vocês têm medo de serem invalidados, de serem desgostados, de serem rejeitados socialmente, inaceitos, serem vistos como inadequados, estranhos. Certo, então. Vocês têm esse problema onde vocês podem se tornar egoístas para receber validação. Não façam isso. E é claro que a falta de discernimento moral de vocês pode tornar isso um pouco difícil, eu sei. Especialmente para NTPs e INTPs. Mas assim, vocês precisam achar pessoas que realmente valorizam vocês pelo que vocês têm a oferecer. E vocês têm que parar de cobrar coisa das pessoas sem avisar que você esperava aquilo delas. Contratos implícitos. Ah, eu vou te ajudar, mas depois de um tempo eu vou pedir algo em troca, e se você não me ajudar, então eu tenho o direito de tirar algo de você.
Não é assim que as coisas funcionam. Ninguém é obrigado a te dar nada se você nunca disse sua expectativa de querer receber algo de volta. E isso junta com seu egoísmo para ser validado. Você não tem o direito de prejudicar os outros só para poder validar a si mesmo. Comunicação é tudo para você. Não seja que nem aquele cara que é legal com a garota e acha que ela tem que namorar ele ou sair com ele só porque ele foi legal. E nem supervalorize o seu valor. Realmente verifique para ver se você importa tanto quanto você acha que importa. Mas é claro, vocês querem importar, vocês querem que as pessoas priorizem vocês e tá tudo bem. Vocês podem se tornar prioridade da vida de alguém. Afinal, vocês são tão inteligentes, são tão capazes. Tudo que vocês precisam é de apreciação. E se vocês notarem que as pessoas na sua vida não estão te dando a apreciação necessária, você deveria falar isso. Eu não me sinto apreciado, eu não me sinto notado. E eu gostaria de ser reconhecido. Em vez de você ficar guardando sua amargura para si mesmo sem reclamar. Geralmente vocês têm essa tendência de serem deixados de lado e se tornar até uma conexão fraca numa corrente de pessoas. Uma conexão fraca que se desconecta fácil por se sentir mal apreciada. Eu gostaria que os FA inferiores que estão vendo esse vídeo saibam que eu aprecio muito eles, na minha vida e no mundo. Eu também gostaria que os TI inferiores eles soubessem que eu valorizo muito a sua voz e o seu pensamento. Vocês têm muito a complementar na minha vida. TI inferiores, as suas opiniões são as mais geniais que eu já vi, sério. As pessoas subestimam o quão geniais vocês podem ser. Elas geralmente nunca pedem a opinião de vocês, mas quando elas pedem, elas se surpreendem, porque vocês são tão perspicazes que me assusta. É sim inferior. O esforço de vocês será notado. O esforço de vocês é capaz de mudar o mundo. Vocês são visionários. E me impressionam o quão vocês se dedicam em direção a algo que vocês realmente acreditam e têm fé naquilo. Essa é inferior. Toda diversão, todo o impacto que é confortável. Vocês são praticamente os únicos usuários de SE que ainda têm uma tendência abstrata suficiente para conseguir entender de metafísica muito bem e que conseguem impactar as pessoas de uma forma que não machuca elas, já que vocês são tão sensíveis com isso. Vocês conseguem performar muito bem. Eu quero que vocês saibam que vocês não me deixam desconfortável. E nem inferiores. Eu quero que vocês saibam que tá tudo bem se você fizer uma escolha errada. Que as consequências não vão te pegar. Que pessoas tipo eu vão estar aqui para poder salvar vocês. Que a gente tá nas suas costas para poder manter vocês seguros enquanto vocês avançam em direção ao futuro. E que o desespero nunca será a resposta exatamente. A esperança deveria estar na sua vida. E nem inferiores, vocês são desejados. Vocês têm a capacidade de se dedicar em algo consistentemente. E qualquer pessoa precisa disso. Dizer que você não é necessário é o mesmo que dizer que a fundação do que forma qualquer coisa não é necessária. Sem o seu senso de dever, sem a sua capacidade de ter tanta fé em algo, eu falo isso também para o Vini, a gente não teria coisas estáveis. Seria tudo tão caótico. E por fim, inferior, que eu ainda nem falei de vocês. Eu gostaria que vocês soubessem que vocês importam, vocês têm valor. Vocês não são inúteis. E vocês
E vocês também não são egoístas. F inferior, você tem medo de ser negligenciado, de ser inútil, de não valer a pena, de ser egoísta. Por isso vocês estão constantemente em alerta sobre se as pessoas estão sendo egoístas e injustas com vocês. E muitas pessoas julgam vocês como rudes demais, bravos demais. E não é bem sua responsabilidade cuidar do sentimento dos outros, eu sei. O quão frustrante é isso. É muito desgastante. Com o tempo, você vai desenvolver valores que vão te tornar uma pessoa extremamente sábia. E você vai ter um conhecimento dos sentimentos tão profundo que é privilegiado. E você pode se tornar esse artista maravilhoso. Então é fim inferior. Eu não me deixaria me enganar por essa face que foca tanto em conquistas, status e dinheiro. Porque você realmente tem a capacidade de se importar com coisas muito mais profundas. Com essa parte da nossa aula, né, lidada, eu vou falar agora de como a função inferior se desenvolve. Quando a gente desafia nosso medo, quando a gente perde nossas inseguranças, quando a gente entra na caverna, quando a gente quebra essa barreira de ansiedade, a gente transforma a nossa função inferior numa função aspiracional. E a função aspiracional, ela é sobre alegria, ela é sobre felicidade e humildade. Porque assim como a função inferior é uma fonte de insegurança, como compensação ela se torna extremamente arrogante, se torna um complexo de superioridade, onde a pessoa não aceita que é ruim naquilo e protege suas inseguranças. E eu aqui vos digo, aqui a gente não tá para lidar apenas com a superficialidade das coisas. Eu compreendo quão vão as pessoas são, quão superficiais elas são. E eu tô aqui para tentar arrancar essa venda. Quando a sua função inferior se torna aspiracional, ela se torna ainda melhor que a função herói, do tipo original. Agora, o uso da sua função aspiracional é limitado a uma certa quantidade de tempo, porque gasta muita energia. Mas é quando você está no seu pico de felicidade. É quando você está sendo alguém que você queria ser desde o início. Gente, quando uma pessoa tem nossa função inferior alta, a gente tende a sentir inveja dessa pessoa, ou ciúmes. A gente quer o que ela tem e não consegue. E é até interessante perceber que o contrário também é verdade. Elas olham pra gente com ciúme também. Nossa, a gente tem a função herói que é inferior delas. E saber que por um momento você pode usar a sua função até mais rápido que a delas, até melhor que a delas, é incrível, sabe? Se vocês querem ser humildes e felizes, vocês têm que lidar com sua função inferior. Não é opcional, tem que. E se vocês não fizerem isso, eu já falei de vocês se tornarem velhos e frustrados com a vida, vocês vão passar por uma crise de meia-vida horrível, porque vocês nunca vão ter investido naquilo que realmente deixa vocês felizes. E para o seu inverso, ou subconsciente, seja como você queira chamar esse lado da mente, que eu acho que eu deveria fazer uma aula só sobre os lados da mente, eu nem sei se eu fiz. Isso vai te deixar feliz. E a crise de meia-vida é quando a pessoa percebe que ela nunca se perguntou realmente o que ela quer da vida, o que faz dela feliz. Ela fez aquilo que era fácil para ela fazer muitas vezes, em vez daquilo que era difícil e significativo. Quando as pessoas estão tendo crise de meia-idade, que é causada pela função inferior querendo forçar o seu desenvolvimento, é quando elas têm uma mudança de vida extrema. Geralmente acontece aos 40 e poucos anos de idade, 50 no máximo.
E a pessoa quer mudar de vida drasticamente. É quando você vê pessoas que estão trabalhando numa empresa, que são CEOs, que são gerentes, do nada se mudando para um país de terceiro mundo, se mudando para uma ilha para trabalhar como garçom, como barman, como cantor, artista, sei lá. Que eles percebem que eles querem aspirar, eles querem se tornar algo que deixa eles satisfeitos e felizes. E não só aquilo que eles são responsáveis ou bons fazendo. É isso o conteúdo de hoje, gente. Se você gostou do conteúdo, deixa um like. Se você acha que isso aqui vai ser importante para alguém, compartilha, obviamente. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva. E eu não acho que eu tenho muitos anúncios para fazer nesse final de aula. A gente ainda tem. Eu vou fazer um aviso para quem fica até o final, né? Existe o Philocast, o quadro no canal. Ele não sumiu, ele não desistiu, caso vocês estejam pensando nisso. Basicamente, o Philocast não vem acontecendo porque a gente não vem conseguindo muitos convidados que estejam distantes. Porque, assim, o Philocast é para ser como se fosse uma entrevista. E se a gente pegar apenas pessoas do círculo interno, não vai ter uma variedade de ideias muito grande. Então eu quero encorajar uma variedade de ideias grande. Eu quero pegar pessoas que têm pontos de vista muito diferentes e chamar para o Philocast. Eu tenho ideia, sim, de quem chamar, apenas você passar pelo trabalho de chamar a pessoa, combinar com ela e saber que essa pessoa não é próxima sua e ela tem o interesse de participar não é tão fácil. Por isso que a demora. Mas sim, eu vou estar dedicado em fazer o Philocast. É isso. Esse é meu aviso. E falou, gente. Até a próxima.